Pessoal, venho reagir aqui a uma matéria do canal UOL, do portal UOL, matéria feita aqui por Jamil Chad, que é um colunista do UOL, e essa reportagem ela fala sobre os gastos com armas atômicas que dispararam e as potências militares do mundo, elas ampliaram as ogivas operacionais, ou seja, tem aquelas ogivas que estão em operação, prontas para serem usadas, e eles aumentaram essas ogivas desde 2000, agora de 2023. A gente vai reagir a essa reportagem, e esse vídeo ele serve para você que vai fazer concurso, porque é um contexto de atualidades e cai em qualquer concurso, até mesmo para aquela sua prova de concurso que você vai fazer aí, que não tem nada a ver com geografia e geopolítica, mas esse conteúdo aqui, ele é extremamente importante, já que os vestibulares, até o Enem, eles acabam cobrando assuntos de geopolítica, já que é algo de interesse mundial, né, de todos. E aí, um assunto da atualidade com esse impacto, falando sobre armas atômicas em operação. A gente tinha visto no passado que armas atômicas elas tinham sido banidas, acordos internacionais para diminuir o fluxo de armas nucleares, e a gente sempre ensina isso nas escolas, mas agora a gente vê que está crescendo, e guerras ali em Israel, guerra na Ucrânia, guerra na Síria, as guerras espalhadas por várias partes do mundo, conflitos, e aí a gente vê as duas grandes potências ainda militares, que são os Estados Unidos e a Rússia, e aí tem por contexto ali a China, a Alemanha envolvida, a França, e esses países estão em constante alerta e investindo pesadamente em armamentos nucleares, que é algo que pode realmente estourar a qualquer momento, uma guerra com armas nucleares, já que as potências são atacadas o tempo todo e atacam mais do que são atacadas, mas quando elas são minimamente atacadas em seus territórios, elas querem agir violentamente e ameaçar o mundo todo com armas de destruição em massa. Isso não é mentira, a Rússia tem feito isso. Vamos ver aqui então essa matéria que serve aí para você que vai fazer um concurso e vai redacionar em algum momento, e esse tema pode sim cair lá, ou pode te ajudar aí de alguma forma a você compreender melhor a realidade do mundo onde você vive e não ficar totalmente alheio, né, a essa realidade. Então aqui, ó, Jamil Chad, colunista do UOL em Genebra, e a gente vê aqui, ó, militares nessa fotografia, militares manuseando ali um dispositivo, uma arma nuclear, né? Olha, militares russos participam da primeira etapa de exercícios militares envolvendo treinamento prático na operação e uso de armas nucleares não estratégicas em local desconhecido no distrito militar sul da Rússia. Nesta imagem tirada, a foto foi feita em maio de 2024, né? Jamil Chad então traz a seguinte ideia aqui introdutória, né? As principais potências militares ampliaram dramaticamente os seus investimentos em armas nucleares, ampliando a tensão internacional. Dados divulgados na segunda-feira, que foi segunda-feira passada, né? A gente está aqui na segunda-feira 17, isso aqui foi na segunda-feira 11, 9, né? Segunda-feira 9, que existe então esse alto investimento das potências, agora tem ampliado, né, os investimentos em armas nucleares, né? 91 bilhões foram gastos em bombas atômicas entre os países, esse valor aí dividido entre os países, ó, China, França, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. É claro que isso equivale a 173 mil por minuto ou 2,8 mil por segundo de gastos com armas nucleares. Você vê que é muito alto o valor, 91 bilhões de dólares investido em armas nucleares. Esses países aqui, ó, França, Reino Unido,
né, Reino Unido e Estados Unidos, basicamente são inimigos desses aqui, ó, Rússia, Coreia do Norte e China, inimigos militares, né? Mas comerciais eles transacionam entre si, alguns deles. E aí nós temos alguns países também aqui, ó, como Índia e Paquistão, que são também inimigos e são nucleados também, países com armas nucleares. E esse aumento tem sido muito drástico nesse volume de investimento em armas nucleares, ó. O maior gasto vem dos Estados Unidos, que gastaram 51 bilhões, né? O volume é maior do que todos os outros países com armas nucleares juntos. Ou seja, os Estados Unidos é responsável por 80% do aumento dos gastos com as armas nucleares em 2023, né? O segundo maior gasto é da China, com 11 bilhões. E aqui o terceiro maior gasto é da Rússia, com 8,3 bilhões. Você vê que os Estados Unidos ele gastou 80% a mais, ele gastou 51 bilhões, ó, enquanto a Rússia apenas 8 bilhões. Você vê o tamanho da insanidade, até porque 10 armas nucleares já vão fazer um estrago, assim, praticamente destruir qualquer país, né? 10, 20 armas nucleares dá para destruir as maiores cidades de um país e deixar em frangalhos a economia, matar milhares de pessoas, causar extremo caos no meio ambiente e um desequilíbrio mundial no meio militar, né? Uma corrida armamentista que ia se gerar. Mas a insanidade vai mais longe, né? Porque os caras não estão investindo isso aqui somente em 2 ou 3 armas nucleares. Vocês vão ver aqui que mais na frente que são milhares de armas nucleares, né? Então os gastos do Reino Unido aumentaram nesse ano 17%. O Reino Unido investiu 8 bilhões aqui, segundo a reportagem de Jamil Chad. O levantamento revela que os fabricantes de armas nucleares, achei interessante essa parte aqui, ó. O levantamento revela que os fabricantes de armas nucleares destinaram 6 milhões no ano passado, 2023, para influenciar políticas governamentais e as atitudes do público em relação às armas nucleares. O público, ele é sempre manipulado. E aí nós temos aí, ó, um investimento de 6 milhões em armas nucleares, em propagandas, em verdadeiras armas nucleares, que são propagandas. E essas para influenciar políticas governamentais que levem os governos a fazerem contrato com essas empresas que são produtoras de armas nucleares. Então você vê que não é algo assim tão à toa. As empresas fabricantes, ela têm interesse em produzir cada vez mais armas nucleares, porque elas vão lucrar cada vez mais, ó. Em 2023, as empresas envolvidas na produção de armas nucleares receberam novos contratos no valor de 7,9 bilhões. Olha a quantidade de dinheiro que essas empresas receberam, né? E somente nos Estados Unidos e na França, essas empresas gastaram 118 milhões em lobby. E a gente sabe o que é lobby, né? É aquele uso de um político para propor projetos ou aumentar investimento militar em determinadas áreas. Esse é o lobby que é feito pelas empresas de arma nuclear. Então, não é por acaso, não é? As empresas fabricantes de armas nucleares manipulam tanto os políticos, que devem receber alguma coisa, porque vão fazer projetos e propor novas leis ou aumento dos gastos na área militar, quanto na influência com o público, né, que vai fazer com que o público ache que é bom porque vem uma grande ameaça da Rússia, da China ou dos Estados Unidos contra um deles, e o público aceita isso como se fosse normal. Mas alguns políticos são usados e usam o público e são usados por empresas, e dá todo um contexto ali de manipulação de informação com a intenção de fazer lucro, e conseguem, né? Vocês veem aí os números cada vez maiores, né? Aí no ano passado, pelo menos 123 milhões foram gastos na contratação de 540 lobistas e no financiamento dos principais grupos de reflexão que influenciaram o debate nuclear.
o debate nuclear, então, ele é influenciado diretamente por essas empresas, através de lobistas, são aqueles políticos ou pessoas contratadas para impulsionar projetos ou espalhar na sociedade via mídias sociais ou televisões, espalhar que há um grande perigo acontecendo, que a gente precisa investir mais porque tal país está investindo, e aqueles países ali, ainda bem que o Brasil não está nesse meio, vão investir e fazer com que o mundo se torne mais perigoso e caminho para um fim trágico, né? Porque em algum momento alguém pode soltar uma dessas bombas em um país desse aí, como por exemplo na Rússia, e a Rússia simplesmente sair disparando arma nuclear por vários países do mundo. Inclusive agora, se você não sabe, há uma ameaça na costa dos Estados Unidos que, vou botar aqui ó, para você ver, a Rússia enviou uma fragata e mais um navio com potencial nuclear para a costa dos Estados Unidos, ali em Cuba, que é um parceiro ainda da Rússia, ó. Então aqui, ó, fragata russa, vou botar aqui, ó, fragata russa em Cuba, olha só. Olha, presença de navio da Rússia do Canadá. Isso foi 2 dias atrás, hoje é 17 de junho de 2024. Ó. Presença de navios da Rússia, do Canadá e dos Estados Unidos nas imediações de Cuba aumenta a tensão entre o Ocidente e o país de Putin. Tá vendo? Isso aqui, ó, se você ler essa reportagem, você vai ver, ó, essa navios de guerra nos arredores de Cuba, aumenta a tensão entre é uma nova guerra fria, mas a gente está na era das redes sociais, né? Essas notícias elas têm pouco impacto hoje, mas no mundo está em tensão de guerra, até mesmo nuclear, e a gente nem percebe, né? Passa aí despercebido. Aí é um evento comparado a 1962, né? Quando a União Soviética desembarcou mísseis nucleares em Cuba. É um momento tenso, né, pessoal? É isso aí. Agora aqui, ó, nos últimos 5 anos, voltando à nossa reportagem, ó, nos últimos 5 anos foram gastos 387 bilhões em armas nucleares, com um aumento de 34% nos gastos anuais, de 68,2 bilhões para 91,4 bilhões por ano. Em alguns casos, esses contratos de fabricação estão previstos para durar até 2040. Como se vê, o mundo não vai parar de modernizar seu arsenal nuclear e com potencial de em algum momento acontecer uma catástrofe aí, como é vista nos filmes, né? Que parece brincadeira, mas é real. Eu lembro que em 2021, quando estourou a pandemia do coronavírus, ficou muito parecendo com um cenário de filme. Os filmes falavam muito de uma peste que se espalharia pelo mundo rapidamente e mataria milhões de pessoas. E aconteceu. E os filmes que falam também sobre catástrofes nucleares, como Mad Max, que o mundo vira um caos depois de uma hecatombe nuclear, não é difícil de acontecer hoje. A gente vê isso aí. A gente vai ver agora aqui, ó, que o dinheiro usado para modernizar, em alguns casos, e expandir esses arsenais. Então, a aceleração nesses gastos com armas nucleares, com essas armas desumanas e destrutivas nos últimos 5 anos, não estão melhorando a segurança global. Não tem nada de melhora, né? Representa sim uma ameaça global. Isso é uma ameaça a todos nós, né? Mais ogivas operacionais, ó. O inventário global aponta que 12.121 ogivas em 2024. Dessas, cerca de 9.585 estavam em estoques para uso potencial, né? Então o inventário aponta que 12.000 ogivas estão prontas aí para serem utilizadas, né? Ó, os dados publicados na segunda-feira pelo CIPRE, Instituto de Pesquisa da Paz em Estocolmo, aponta que 3.904 dessas ogivas tenham sido colocadas em mísseis e aeronaves, 60 a mais do que em janeiro de 2023, e o restante estava em armazenamento. Cerca de 2.100 ogivas instaladas foram mantidas em um estado de alerta operacional elevado em mísseis balísticos. Quase 2.000 ogivas em mísseis balísticos. Isso significa que a coisa escala, né, cada vez mais. Quase todas as ogivas pertenciam à Rússia e aos Estados Unidos.
aos Estados Unidos, mas pela primeira vez acredita-se que a China tenha algumas ogivas em alerta operacional elevado. A China está se sentindo ameaçada, né? Ali, principalmente por causa daquela região do Mar da China. E os Estados Unidos têm uma presença ali, tem algumas cidades de interesse mundial tecnológico, como Taiwan, que produz chips para o mundo inteiro. Tem um interesse ali também em áreas que são separatistas, ou tem pretensão de separação, ou que estão fora do domínio já da China, como Hong Kong. E tudo isso ali é um caldeirão que leva a China também a se posicionar como sempre está sofrendo ameaça, tanto dos Estados Unidos quanto da OTAN. E China, que é uma potência militar hoje, se junta com a Rússia, que também é uma potência militar, e as duas aí têm feito frente a Estados Unidos e Inglaterra, que são potências ocidentais, que hoje há um equilíbrio de forças, né? Nenhuma pode dizer que é mais potente que a outra, até porque os Estados Unidos, eles, apesar de investirem mais, porém, ele pode sofrer ataques de várias direções, de vários lados, né? Apesar que isso pode acontecer em algum momento, né? Mas é bem raro, né? Porque seria destruição total entre eles. Então, embora o total de ogivas nucleares continue a cair, à medida que as armas da era da Guerra Fria são gradualmente desmanteladas, lamentavelmente continuamos a ver o que? O aumentos anuais no número de ogivas nucleares. Então, estão desmontando as ogivas velhas, mas estão fazendo as novas, né? Disse quem? O diretor do CIPRE, né? O que é o CIPRE aqui, ó? É um Instituto de Pesquisa pela Paz lá de Estocolmo, como a gente leu ali anteriormente, né? Aqui o diretor Dan Smith que falou sobre esse assunto, né? Essas tendências parece provável que continue e provavelmente se acelere nos próximos anos, e é extremamente preocupante, né? Segundo estudos, Índia e Paquistão e Coreia do Norte estão buscando a capacidade de implantar várias ogivas em mísseis balísticos, algo que a Rússia, a França e o Reino Unido e os Estados Unidos já possuem. Olha, tem mais gente querendo colocar aqui, ó, mísseis nucleares em mísseis balísticos, ou seja, aqueles mísseis intercontinentais que disparado lá cai em qualquer país que eles queiram, né? Isso é absurdo. Isso permitiria um rápido aumento no potencial das ogivas instaladas, bem como a possibilidade de os países com armas nucleares ameaçarem a destruição de um número significativo maior de alvos, né? Hoje a Rússia juntos, hoje os Estados Unidos e a Rússia juntos possuem quase 90% de todas as armas nucleares. Os tamanhos de seus respectivos estoques militares permanecem relativamente estáveis, embora se estime que a Rússia tenha implantado cerca de 36 ogivas a mais operacionais do que em janeiro de 2023. A Rússia tem aumentado, né? Até porque ela está em guerra realmente, né? E já ameaçou usar as armas. A estimativa do CIPRE sobre o tamanho do arsenal nuclear da China aumentou 410 ogivas em janeiro de 2023 para 500 em janeiro de 2024, e espera-se que continue crescendo. E pela primeira vez a China também pode estar implantando um pequeno número de ogivas em mísseis em tempos de paz. Tempos de paz? A China não está em tempo de paz, né? A China tem sofrido ameaças também, né? Então aqui, ó, para a gente finalizar, dependendo de como decidir estruturar suas forças, a China poderá ter pelo menos tanto mísseis balísticos intercontinentais, os ICBMs, quanto a Rússia e os Estados Unidos até a virada da década. Então daqui a 10 anos a China vai ter o mesmo potencial que os Estados Unidos têm hoje, né? E talvez ela aumente ainda mais. A China está expandindo seu arsenal nuclear mais rapidamente do que qualquer outro país, diz Hans Kitchen, pesquisador do programa de armas de destruição em massa do CIPRE, diretor do projeto de informações nucleares de cientistas americanos. O que daria para fazer com esse dinheiro? A Milside faz aqui uma análise, né? Se a gente fosse usar esse dinheiro que eles estão gastando utilmente e não inutilmente e tão belicamente, né? Apesar que esse dinheiro desses investimentos em usinas, em ogivas nucleares, beneficia a indústria bélica,
que daria para fazer com esse dinheiro se a gente não beneficiasse essa galera que mente, faz lobby, e a gente não pode esquecer disso, né? Que é manipulação do público, que é manipulação do próprio político, e aí tem corrupção pelo meio também, né? A galera ganha muito dinheiro fabricando essas armas que são usadas quase nunca para nada. Você vê que eles produziram 3, 4, 10 mil ogivas nucleares em cada país desse aí, e foi usado para absolutamente nada, né? Totalmente inútil, poderia ser usado para alimentar pessoas, né? Aí Jamil Chad faz aqui, ó, uma comparação, ó, 91 bilhões por ano poderia pagar a energia eólica para mais 12 milhões de residências para ajudar a combater a mudança climática, ou cobrir 27% da lacuna do financiamento para combater as mudanças climáticas e proteger a biodiversidade e redução de poluição, né? Em 1 minuto, dos gastos com armas nucleares em 2023 poderia ter pago o plantio de milhões de árvores. E 5 anos dos gastos com armas nucleares poderia ter alimentado 45 milhões de pessoas que atualmente enfrentam a fome durante toda a vida delas. 5 anos desses gastos com essas armas nucleares alimentaria 45 milhões de pessoas durante a maior parte da vida dessas pessoas. Esse dinheiro é todo empregado inutilmente, e é isso que os políticos fazem ao redor do mundo inteiro. Eles, não todos, né, mas a maioria deles realmente têm sérios problemas, e as políticas nacionais dos países, essa competição, ela vai continuar, é difícil parar isso, está na natureza humana provocar um conflito e viver desse conflito. Isso é uma realidade, infelizmente. Tá aí, então, a reportagem de Jamil Chad falando sobre os gastos com as armas atômicas que dispararam e as potências ampliaram suas ogivas nucleares. Você viu também que a Rússia tem mandado ali navios para a costa dos Estados Unidos, apenas 160 quilômetros, e aí aquele relógio, né? O relógio do fim do mundo. Se você não conhece, eu vou colocar aqui para você, ó, o relógio do fim do mundo, né? Que falta quantos minutos para meia-noite? Meia-noite é o fim total da humanidade, né? Então aqui tem, ó, o relógio para o fim do mundo, né? Ó, o relógio do fim do mundo. É esse relógio aqui, tem essa. Quer dizer o que? Na verdade se chama assim, o relógio do juízo final, né? Relógio do juízo final, ou relógio do apocalipse, é um relógio simbólico mantido desde 1947 pelo Comitê da Organização do Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago. Esse relógio, ele está marcando agora, ó, 90 segundos para a meia-noite. O que significa isso? Significa que nós estamos próximos de ver toda a humanidade ser destruída, né? Os cientistas inventaram esse relógio, né? Ó, desde sua introdução, o relógio vem aparecendo na capa de cada exemplar do Boletim Atômico dos Cientistas. A primeira representação do relógio foi produzida em 1947, quando os artistas norte-americanos Martin Logsdorff, esposa do físico Alexandre Logsdorff, do Projeto Manhattan, foi convidada pelo criador e fundador da revista Human, Goldsmith, para representar uma capa para a edição de junho. Então nós estamos assim, bem próximos do fim do mundo, se continuar do jeito que vai indo, né? Essas coisas. A gente vê que em 2024 o relógio do juízo final, ó, está aí, acho que mais do que 90 segundos para a meia-noite, 90 segundos to midnight, 90 segundos para a meia-noite, e meia-noite representa o fim da humanidade, né? A gente está bem próximo disso, com essa quantidade horrível de armas atômicas aí. Isso aí, pessoal, conteúdo para você, espero que você aproveite, deixa aí seu like, se inscreve, tamo junto, valeu!